E aí, galera, cheio de gás para sua aprovação no concurso público. Eu sou o professor Maziotti e você está no canal Português em Prática. Aqui eu ensino português para que as pessoas possam ter aprovação com sucesso em concurso público. E hoje vamos falar sobre a banca VUNESP. Vamos falar sobre preposição mais verbos no infinitivo. Um assunto que muitas vezes passa despercebido pelos concurseiros, mas a sua importância é tremenda. Mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, eu peço a sua inscrição. Inscreva-se agora mesmo, porque assim você poderá receber mais notificações de conteúdo como esse, que vai ajudar você em sua trajetória. Vamos lá então? Vamos então derrubar a banca VUNESP. Antes, porém, de trabalharmos definitivamente esse assunto que é tão importante para concursos públicos, observe comigo aqui, nós temos que perceber o que é uma preposição e o que é um verbo no infinitivo, certo? Vem comigo aqui lembrar o que é preposição, então, se você já se esqueceu. As preposições podem ser memorizadas macetosamente por meio da frase sem sobre para decompor até contraema, se é que podemos chamar de frase. Mas isso aqui é uma forma de você memorizar, mentalizar as preposições. Professor, que doideira é essa? Você tem aqui o sem, o sobre, são todas preposições. Para, de, compor, até, contra, em e a. Essas não são todas as preposições. Elas são as principais preposições que você vai utilizar em seu dia a dia, no seu concurso, seja qual for a banca. Tudo bem? Se você entendeu isso, vale lembrar também agora que um verbo no infinitivo é aquele verbo que tem a terminação com a desinência R. Por exemplo, o infinitivo de cantar é cantar, de vender é o próprio vender, de partir é partir. Tudo bem? Então, sabendo disso, não confundindo com o gerúndio, por exemplo, que tem o NDO, cantando é gerúndio, cantado é o particípio, cantar é infinitivo. Você compreendeu? Então vem aqui comigo, vamos trabalhar em cima de questões da VUNESP. Temos aqui uma questão de 2023. A cenário alternativo em que o vocábulo destacado introduz ideia de finalidade no contexto em que se encontra. Mentalize isso, ele pede a ideia de finalidade, certo? Temos aqui então 5 alternativas. Observe. Até que um sujeito passou por nós, preposição por. Letra B, em uma conferência didática enciclopédica, em mesa de bar, preposição em. Escutar um sábio falar durante o jantar. E um ex que entrou no recinto para quebrar o clima. Finalmente, mas isso a gente deixa para debater na consulta com o analista. Ele quer saber aqui a ideia de finalidade. E aí eu quero que você já mentalize que a finalidade normalmente ela é indicada por essa preposição para, seguida de um verbo no infinitivo. Então o gabarito aqui é a letra D. Professor, mas isso é uma regra? Sim. Quando você vir a preposição para seguido de um outro termo, ela pode ser tempo? Pode. Vamos deixar o churrasco para domingo? É tempo. Ele foi para São Paulo? Lugar? Agora, o que mais se emprega com a preposição para é o valor de finalidade. Isso chega a ser cerca de 90% do nosso idioma. E o que eu quero que você entenda para este vídeo é que é muito comum, muito recorrente na VUNESP, no CESP, SEBRASP, na OCP, Quadris, essas bancas como um todo valorizam muito essa ocorrência, porque o idioma em si tem muita recorrência desse para mais infinitivo, ou até mesmo para mais substantivo, indicando a ideia de finalidade. Então, observe o seguinte, daqui por diante, você vai mentalizar esse quadrinho aqui, olha. Toda vez que você encontrar um para mais verbo no infinitivo, ou um a fim de mais um verbo no infinitivo, ela saiu de casa para encontrar a amiga. Ela voltou do trabalho a fim de terminar o que tinha começado. Então, a fim de terminar, para encontrar. Quando isso acontecer, você tem finalidade. Mentalizou isso? Para mais definitivo é o quê? Finalidade. Isso é muito importante. Vamos para a questão 2 agora, em que você vai perceber que temos um texto com uma outra preposição sendo empregada. Vamos direto para o enunciado da questão, comando da questão. O tema em destaque na frase: o médico do interior amargurado por não ter conseguido o diploma de uma grande universidade expressa a ideia de... E fazendo a leitura do texto, você vai perceber que esta construção está bem aqui, olha. Amargurado, olha aqui, amargurado por não ter conseguido o diploma de uma grande universidade. Note que você tem o por mais verbo no infinitivo, apesar de ter um não aqui no meio.
É interessante perceber que o verbo não precisa vir imediatamente, assim como com para também, que vimos na questão anterior. Então, por ter conseguido, por não ter conseguido, você tem um por mais verbo no infinitivo. E agora você vai mentalizar. Quando aparecer na sua frente um por mais verbo no infinitivo, e nem sempre é verbo no infinitivo, não. Pode ser um substantivo também, tá? Você vai ter normalmente a ideia de causa. Então, o gabarito aqui dessa questão é a letra A. É claro, você pode ter também lugar. Ele andou por terras distantes. Você pode ter também aí tempo. Ele ficou naquele local por 2 horas. Mas isso são relações menores. São relações pouco cobradas em concursos. O que mais temos, principalmente na banca VUNESP, é essa ocorrência de uma preposição por mais um verbo no infinitivo. Entendeu? Percebeu essa construção, então? Professor, pode dar um exemplo de como viria essa preposição sem ser com o verbo, indicando uma ideia de causa ainda? Tá? Posso sim, é isso aqui. Isso aqui é uma questão da VUNESP, tá? Uma frase da VUNESP também. Desisto da caçada do roedor por incompetência. A preposição destacada forma uma expressão indicativa de causa. Isso aqui é verdadeiro na questão. Então, por incompetência, devido à incompetência, por causa da incompetência. Percebeu? Então, normalmente você tem o para mais infinitivo indicando finalidade, você tem o por mais infinitivo indicando o quê? Indicando causa. E olha aqui, ó, temos agora uma nova tabela atualizada. O para mais infinitivo indica finalidade, o a fim de infinitivo finalidade. Agora o por, e aí eu acrescento a você o visto e o devido a mais verbo no infinitivo, ou até mesmo com substantivo equivalendo devido a, equivalendo a por causa de, você tem a ideia de causa. Marque isso em sua prova. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Sem delongas, VUNESP aqui de 2018, na fala do personagem no segundo quadrinho. Apesar da aparência, sou um homem ultramoderno. A expressão destacada estabelece entre as informações relação de sentido de. Bom, a palavra-chave aqui agora está no apesar de. Temos aqui esse dá, que é o apesar de mais a. Então, aqui, vovô, estou super antenado nas novas tendências, nos avanços da modernidade. E ele vai responder, apesar da aparência, então, apesar de minha aparência, o que vai ser esse apesar de? Que relação isso vai impetrar em nosso texto? Comparação, finalidade, consequência, conclusão ou concessão? E você agora vai mentalizar isso. Isso aqui, o apesar de, o a despeito de, isso indica concessão. A concessão é uma relação que expressa algo que tem tudo para acontecer, mas não acontece. É muito importante compreender essas conjunções. Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você aqui. Conjunções, preposições, todas essas relações, inclusive de subordinação e coordenação. Se você quiser aprofundar, aprender isso com mais detalhes, eu tenho um curso completo para a VUNESP. Basta você clicar no link que está aqui abaixo e vai ser direcionado. Dá uma olhadinha lá, sem compromisso. Olha a proposta do curso que eu acho que você vai se interessar bastante. Voltemos para cá então. Se temos então o apesar de ou a despeito de, não é a respeito de, é a despeito de, você vai ter então a relação de concessão, algo que tem tudo para acontecer, mas que não acontece, ou algo que tem tudo para não acontecer e de repente acontece. É um paradoxo. Essa é a ideia da concessão. Então veja bem como ficou nosso quadro atualizado aqui. Temos então o para mais definitivo finalidade, o por mais definitivo indicando causa, e o apesar de ou a despeito de mais definitivo indicando concessão. Está ajudando você isso aqui? Há um outro caso em que o verbo não estará no infinitivo, estará no gerúndio, e vamos ter uma relação muito importante para a VUNESP. Vou mostrar no final desse vídeo, não deixe de acompanhar. Então vem comigo aqui, continuando. Tá aqui a próxima questão aqui para escrevente técnico judiciário do TJSP. Atente para as afirmações. A frase, se as pessoas se opuserem à minha opção pelo futebol, eu me defendia. Você tem aqui um C, bacana, mas não é importante para a gente. Aqui na 2, a frase intelectuais, professores, governo, ninguém desmobiliza a prontidão que o brasileiro tem pelo futebol. Aqui a concordância não nos interessa muito também. Eu quero focar nisso aqui, olha. Esse ao ler que está aqui destacado. O destaque foi da própria VUNESP. A oração ao ler, aqui, como ao ler as lendas da mitologia ou os romances de aventura, projetamos no futebol um gosto pela façanha. Quando ao ler, o que é esse ao? É preposição a mais artigo o.
mais o verbo no infinitivo. Então você vai mentalizar a partir de agora. Isso apareceu para você. Isso é a ideia de tempo. Isso equivale a como, quando lemos as lendas de mitologia. Então você tem um quando, você tem alguma coisa que se relacione à ideia de tempo. Portanto, o gabarito aqui, 2 e 3. Nessa 2 está correta, porque aqui ninguém é singular, ninguém desmobiliza. A concordância está correta, mas o foco está aqui nesse ao mais infinitivo. Vamos lá então. Olha só como é que ficou a nossa tabelinha atualizada aqui bonitinha. Você tem então aqui um para mais verbo no infinitivo, a finalidade. Um por mais infinitivo, causa. O apesar de mais infinitivo, concessão. E o ao mais verbo no infinitivo é tempo ou condição. Condição, professor, é uma coisa meio estranha na VUNESP. Eu nunca vi isso em banca alguma, mas a VUNESP tem uma outra questão em que apareceu esse ao mais verbo no infinitivo e é uma condição também colocada, como se fosse um se, caso. Fique atento a isso. Mas normalmente o mais cobrado nesse tipo de relação é a ideia de tempo mesmo como resposta. Compreendeu? E agora, o The Jump of the Cat. Olha aí, eu estava com saudade, né? Você que me acompanha aqui no YouTube sabe que quando aparece o The Jump of the Cat é porque vem uma dica fantástica para você. E essa dica é justamente aquele caso que eu falei do gerúndio. Olha isso aqui. Questão número 5. Assinar a alternativa que substitui o trecho destacado e expressa a relação de sentido que a conjunção embora estabelece na passagem. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava como a revista. Esse embora fizesse frio, esse embora indica uma ideia de concessão, como já vimos. Algo que tem tudo para acontecer, mas que não acontece. Qual é aqui a relação alternativa que mostra essa mesma ideia, essa mesma relação lógico-semântica? É quando você tem o mesmo, mais verbo no gerúndio, portanto, a letra B de bola. Professor, o mesmo mais gerúndio equivale a embora fizesse ou apesar de fazer? É o mesmo fazendo, é a mesma coisa? Sim. Mentalize isso porque vai ser muito importante. Isso com certeza vai ajudar muito você em sua trajetória, na sua aprovação no concurso, como mais um item importante para o seu conhecimento. E como ficou a nossa tabelinha atualizada? Vem comigo aqui. Para mais definitivo, finalidade. Por, visto, devido a mais definitivo, causa. Apesar de mais verbo no infinitivo tem a concessão, o ao mais infinitivo tempo ou condição, e aqui eu acrescento mesmo, mais verbo no gerúndio, também indicando a ideia de concessão. Você entendeu então? Você compreendeu todas essas relações? Parabéns a você que chegou até aqui, o final do vídeo. Você agora está conhecendo uma coisa muito importante em português que vai com certeza potencializar as suas condições de aprovação no concurso. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Eu vejo você numa próxima videoaula. Um forte abraço.